Glória a Deus. Amém. Não tem um dia que a gente não soube aqui que não é a mesma coisa do tremor e do temor. Glória a Deus, irmãos. Estou feliz de estar na casa do Senhor novamente, dando a oportunidade da palavra. E como dessa vez, né, o Senhor me direcionou diferente nessa pregação. Geralmente, quando eu peço uma direção para Ele sobre uma palavra, o Senhor sempre me traz um capítulo e dali daquele capítulo eu faço, né, algo que Ele quer falar. E dessa vez eu sentia muito forte a respeito de tudo que a gente está vivendo, sobre a vida, sobre a morte, e Ele fez me refletir muito durante esses dias. E durante esse período Ele me deu 3 versículos que na hora que eu fui lendo eles eu fiquei assim tentando entender qual era o propósito desses versículos. E um desses capítulos, na verdade, são 3 capítulos. E um desses capítulos tem uma história que é muito importante para a gente, que a gente conhece muito bem. Mas, quando eu coloquei ela no papel, e Deus parece que me deu até a sequência delas, sabe? E eu falei, amém, né? Vamos fazer conforme o Senhor manda. Glória a Deus. Então, vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos 11. O primeiro versículo é lá em Romanos 11. 33 ao 36, tá? Glória a Deus. Vou ler. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompense? Portanto, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetualmente. Amém? Eu não sei como está a tradução na sua Bíblia, mas a maioria é voltada mesmo nessa parte. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. E o Senhor, na hora que ministrou isso no meu coração, eu fiquei tentando entender do que se tratava, né? Todas as coisas é por Ele, para Ele e para Ele. Amém? Então, a mensagem dessa palavra é: Deus sempre tem um plano. Não importa, mas o Senhor sempre tem um plano. Antes mesmo de nos criar, Deus já tinha um plano. Então, a mensagem que hoje eu quero passar é que Deus tem um plano. E dentro desse plano, o Senhor sempre nos consola e sempre nos traz esperança. Assim como a pastora iniciou esse culto, né, abrindo com essa mensagem de nos lembrar que a nossa vida aqui é de fato passageira. Que essa morte, para aqueles em que acreditam no Senhor Jesus Cristo, viverá eternamente assim que partir. Então, quando o Senhor veio com essa palavra, me veio as 2 dádivas que o Senhor nos deu. A vida e a morte. Agora eu falo sobre a morte em relação à dádiva, tá? Mas o Senhor nos deu, basicamente, o Senhor criou a morte. Mas quando a gente fala da vida, é tão, como que eu posso dizer? Quando a gente fala sobre a vida, sobre o nascimento de uma criança, aquele nascimento sempre nos traz muita alegria, sempre nos traz união, sempre nos traz amor, né? Aquele nascimento sempre nos remete a uma celebração, a verdade é essa, né? A gente celebra quando a mulher engravida, a gente celebra quando a gente vai fazer o momento ali de descobrir o sexo, a gente celebra no momento em que ele está nascendo, a gente celebra quando ele faz 1 ano, enfim, a vida é uma eterna celebração. Só que, e ela é uma dádiva do Senhor, só que dentro desse plano, o Senhor já automaticamente trilhou um percurso para a gente, né? Ele nos deu a vida e, da mesma forma que Ele nos dá, Ele também recolhe ela para Ele. E quando a gente fala de morte, a gente sempre remete
a gente sempre pensa em tristeza, em muita dor, em muito sofrimento. É um buraco que não se cabe, não tem nada que se tampe, somente o amor do Senhor para nos consolar, né? E quando a gente olha para esse plano do Senhor, a gente consegue enxergar essa linha, né? Da vida e da morte. E durante esse percurso da vida e da morte, o Senhor vem trabalhando e mostrando qual o seu propósito verdadeiro, né? De se revelar através de todas as coisas. É por isso que ele iniciou com esse versículo. Portanto, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, até mesmo a morte. Então, o Senhor, claro que lá no anterior, né, no começo de tudo, no Jardim do Éden, a gente, por consequência do pecado de Adão e Eva, né, a morte foi ativada, assim como eu conversei com o pastor hoje. A morte foi ativada. Deus já havia criado ela, mas por uma quebra, de uma desobediência, de uma consequência do pecado, houve essa maldição para tradição e de geração em geração, mas o Senhor ainda assim nunca perdeu o seu plano. Porque, aliás, o plano maior era trazer o seu filho, morrer na cruz e nos salvar, né? Então, o plano do Senhor permanece em meio a tudo. O plano do Senhor nunca é frustrado. O plano do Senhor, na verdade, é uma continuidade daquilo que Ele mesmo já criou. Amém? Vocês podem observar que hoje, na verdade, a gente está vendo com muita... Como que eu posso dizer? Acho que visibilidade, a quantidade de pessoas que estão partindo. E isso nos traz muito pânico, nos assusta, né, ver tanta a quantidade de pessoas que está indo. Só que, ao mesmo tempo, se você for olhar ao seu redor, durante esse período em que tem muitas pessoas partindo, se você for observar, tem muitas pessoas chegando. Tem muitas pessoas partindo, mas tem muitas pessoas sendo geradas. Então, o plano do Senhor continua, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das situações, e o plano dele não acaba, sabe? Então, eu comecei a enxergar que, sim, para a gente que é cristão, para a gente que é igreja, e conhecemos a palavra do Senhor, temos essa esperança e esse consolo de que viveremos com Ele ainda na eternidade. Mas, continuando aqui, né, durante esse tempo de reflexão em relação à vida e à morte, o Senhor ministrou muito meu coração a respeito disso, de que às vezes olhamos muito para o fim, né? Mas quando a gente olha para o fim da morte, a gente também celebra a vida. A gente também celebra aqueles que passaram, a gente também celebra o que eles viveu, a gente celebra tudo o que ele passou. Então, de alguma maneira, o plano do Senhor não era nos causar mal por essas mortes. Não era nos causar sofrimento ou dor, porque o Senhor também compadece da nossa dor. Mas é porque fazia parte do plano dele. E se você faz parte do plano dele, você já é um privilegiado. Porque você faz parte desse propósito. Amém? Agora, a gente vai para... segunda parte. O Senhor Deus tem um plano, e sempre quando o Senhor Deus tem um plano, Ele nos tem um consolo. Certo? Agora eu queria que vocês abrissem lá em... Só um minutinho. Lá em João. Aqui eu não vou ler toda a história, porque ela é muito grande, mas eu acredito que muitos já conhecem a história de Lázaro, Maria e Marta, né? Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus, amigos daqueles que Jesus de fato os amava e compadecia, né, dos seus momentos ali. E nesse capítulo inteiro, conta da morte de Lázaro, que era um amigo de Jesus. Mas vamos aqui pegar algumas partes onde a gente vai entrar, né, que dentro do plano do Senhor, sempre há um consolo
para a humanidade, de alguma maneira. Eu vou só ler umas partes, tá? E a gente vai trabalhando em cima disso. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com o óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Sendo assim, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele em que ama está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse-lhe Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Então aqui, iniciando a história, o Senhor nos prova mais uma vez de que o plano dele é trazer a glória do Senhor, independente da situação. Deus usa basicamente a vida de Lázaro para trazer ali um milagre, mas quando a gente olha a vida de Lázaro, quando a gente olha para esse capítulo, a gente só consegue enxergar o milagre que o Senhor fez de ressuscitar ele, né, dos mortos. Mas o que o Senhor me mostrou aqui foi exatamente quando Marta e Maria chegam a Jesus questionando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o Senhor, né, com a sua imensa misericórdia, poderia ele, dali mesmo onde ele estava, já curar Lázaro? Poderia. Ele poderia falar: Senhor, leva a cura, que Lázaro seja salvo agora. Mas Jesus queria muito além disso. Jesus queria que Lázaro não apenas vivesse o milagre, mas que ele participasse desse milagre. Jesus, de alguma maneira, usa a nossa vida não apenas para que a gente veja os milagres, mas para a gente ser o milagre. Então, durante essa caminhada, o Senhor nos traz o consolo. E esse consolo, ele vai quando nós somos Martas, muitas vezes, né? Nós somos Marias, muitas vezes. Quando a gente chega aos pés do Senhor e questiona Ele: Pai, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Pai, se o Senhor tivesse me ouvido, isso não teria acontecido. Deus, mas por que acha que o Senhor não me ouviu? E o Senhor já tinha um plano. E o plano do Senhor era, além de salvar, além de tirar Lázaro daquele local, era transformar aquele local no local de glória a Deus. Então, muitas vezes, a gente questiona. Eu sou a prova de vida disso. Eu acredito que todos nós somos assim um dia. Somos Maria e Marta. Chegamos ao Senhor questionando a Ele: por que, Senhor, levaste? Por que, Senhor, não me ouvistes? Por quê? Mas por quê? E o Senhor, de certa maneira, vem trazer esse consolo. Já vamos chegar lá, tá? E quando Deus me trouxe aqui, né, eu refleti muito sobre isso, porque é o que a gente faz muitas vezes quando os nossos planos são frustrados, quando os nossos planos não vão para frente, né? Mas, na verdade, a gente está sendo participante dos planos do Senhor, né? Glória a Deus. Então, quando Deus planeja algo, Ele sabe até mesmo o que vamos suportar. Deus sabia que Maria e Marta estavam sofrendo pela perda de Lázaro, e Ele não diminuiu a sua dor. Ele continua e compadece. Se você for ler o capítulo inteiro, o Senhor demonstra a sua compaixão e o seu amor pelo amigo. Então, não é porque o Senhor não ouviu ou porque o Senhor não fez conforme a gente pediu, que não significa que Ele nos ama menos, ou que Ele não nos ouviu, ou que Ele não estava lá. O Senhor estava lá. O Senhor sempre esteve aqui, né? Então, só que o que a igreja precisa entender é que, às vezes, a gente devemos fazer o papel de clamar, de pedir, de orar, mas que, principalmente, a gente deve olhar para Ele e lembrar, porque dele, para Ele, são todas as coisas. Amém? E aí a gente volta aqui para a parte do consolo. Quando eu falei sobre a questão de que Lázaro, quando a gente olha para a história de Lázaro, a gente só olha na questão de Deus reviveu Lázaro, né? Deus trouxe Lázaro à vida. Mas Ele dá um consolo forte para Marta, assim que ela questiona Ele, né? Assim que ela fala: por que o Senhor não estava aqui?
Jesus, lá no versículo 25, ele fala para Marta. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso? No final, Jesus questiona Marta. Tu crê nisso? Você acredita que mesmo que seu irmão estiver morto, mas por amor a mim e por glória de mim, ele viverá? Então, Jesus traz um consolo para Maria e para Marta, né? Que mesmo que o irmão dela estivesse morto, ele era a vida. Mesmo que o irmão dela não pudesse mais vir à vida, mesmo morto ele viveria, porque ele já estava com Jesus, porque ele já estava com Cristo Jesus, né? Então ela afirma: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém? Continuando a história, que na parte em que Jesus se compadece das nossas dores, no 32, eu vou continuar lendo, tá? No 32, Maria também chega nele. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou os seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou no espírito e compadeceu-lhe. E perguntou: onde colocastes? E eles responderam: vem, Senhor, e vê. E Jesus chorou. Então os judeus comentaram: veja como ele o amava. Jesus muitas vezes não nos leva para alguns lugares porque não nos ama. Muitas vezes ele nos leva porque é necessário para que seja cumprido o seu plano. E outros questionaram, mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado seu amigo morrer? Ter evitado que seu amigo morresse? Poderia, né? Jesus estava numa outra cidade e ainda assim ele preferiu ficar mais 2 dias para esperar que Lázaro morresse. Jesus poderia dali mesmo ter falado para ele uma cura, mas Jesus queria além disso. Jesus não queria apenas fazer o milagre em Lázaro, mas queria que ele fosse participante desse milagre. E é assim que ele é conosco também. Muitas vezes não entendemos, né? Queremos só ver o milagre, mas o Senhor quer que às vezes a gente passe por esse milagre, a gente sejamos esse milagre e a gente possa falar: eu fui participante do plano do Senhor e eu vivi o plano do Senhor. Amém? Deus não quer apenas nos mostrar milagres, Deus quer que fazemos parte deles. Isso é tão vivo que, nesse período, nós perdemos amigos, né? Perdemos entes queridos bem perto, e né, o seu Gentil foi uma dessas pessoas. Estávamos clamando, estávamos pedindo, mas eu creio que o Senhor faz conforme os seus planos. Outro irmão que a gente também vivenciou aqui perto foi o irmão Jean César, né? E é incrível como a gente estava, eu e a Gabriela conversando ainda sobre isso, de que mesmo falecido, mesmo partido, o seu testemunho continua vivo. Então é sobre isso que a igreja precisa olhar, mesmo diante desse terremoto que a gente está vivendo, porque a gente vai viver isso. A gente vai passar por muitas tribulações aqui ainda, porque somos vulneráveis a isso, né? A palavra do Senhor já nos fala sobre isso. Então, o consolo que o Senhor tem para nós é que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Amém? Então, quando a gente estava falando do irmão Jean César, ele, no momento também, né, que estava ali lutando pela sua vida, houve muitas campanhas, houve muitos movimentos a respeito disso, né, pela sua cura, pelo seu milagre, mas o Senhor mesmo assim o levou. Só que é impressionante como o Senhor ainda assim o levou e ele ainda continuou testemunhando o Senhor. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma repercussão sobre uma foto, sobre o momento em que ele estava ali ainda, né, no hospital, e acho que o médico estava cuidando dele, alguém estava cuidando dele, tirou uma foto e ele fez um texto referente a isso.
E esse texto viralizou, muitas pessoas com muitos contatos compartilharam. Então, tipo, o Jean César, ali naquele momento, ele não foi apenas aquilo que recebeu o milagre, mas ele foi participante do milagre do Senhor, porque ele está em Cristo Jesus hoje. Amém? E por último, não menos importante, quando o Senhor tem um plano, o Senhor, durante esse plano, o Senhor sempre nos consola, mas o Senhor sempre nos dá uma esperança. Amém? Agora vamos abrir lá em Romanos, de novo, 8, 35 ao 39. Amém? Eu vou ler, tá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, quando o Senhor me deu esses 3 versículos, eu consegui olhar para isso e falar, o Senhor, de alguma maneira, interliga e traz aqui para a gente, né, esse olhar de que o Senhor tem um plano. Dentro desse plano, o Senhor nos consola e ainda nos dá uma esperança. E a esperança é a vida eterna. A esperança é a recompensa que vem depois dessa vida. Aqui fala muito claramente: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, se você acredita nesse amor, se você acredita nesse poder, pode ter certeza que a promessa da esperança de viver uma vida eterna já está garantida para você. Amém? A única coisa que pode nos afastar do Senhor é o pecado. O pecado é o que nos afasta do Senhor, mas aqui o Senhor está querendo nos falar a respeito das tribulações, a respeito das coisas que vamos viver nesse mundo. É para a igreja olhar para Ele e lembrar que se você estiver fixando seus olhos nele, ainda que seja tudo desmoronando, ainda que tivermos muitas perdas, muitos nascimentos vai acontecer. Sabe? E não vai ser além físico, não vai ser nascimento somente de criança, mas vai ser nascimentos de projetos, nascimentos de outras coisas em nossas vidas. Então, que a gente possa manter os olhos fixos na promessa do Senhor de que existe um plano, e esse plano não é frustrado. O Senhor nunca é pego de surpresa. O Senhor, antes mesmo de nos criar, Ele já planejou o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a humanidade. A gente precisa, como igreja, de alguma maneira, ter discernimento para entender, né? Apesar que no primeiro versículo, né, que ele me deu, ele falava, é bem claro quando fala, né? Quem conhece os pensamentos do Senhor, quão inescrutáveis são os seus caminhos, mesmo que a gente tente entender, mesmo que a gente tente conhecer a mente do Senhor, não temos esse poder. Mas o poder que a gente tem é de amá-lo e obedecer a tua palavra, assim como Ele nos manda. Amém? Por mais doloroso que seja entender isso, né? Que muitas vezes iremos passar por tudo isso, mas que a promessa do Senhor, ela não vai deixar de nos alcançar. Esperança de um amor fiel, a de uma vida eterna, a de uma força inesgotável e a de uma promessa de viver ainda melhor. Porque aqui, como a pastora começou, né, no versículo e na abertura dela, estamos de passagem. E, de alguma maneira, aqui a gente vive, sim, por promessas, como filhos amados do Senhor, recebendo aquilo que é do melhor dessa terra. Mas, além disso, a gente tem a promessa de
que é viver a vida eterna com Ele. Amém? Então, eu espero que a igreja mantenha os seus olhos voltados ao plano do Senhor, que mesmo diante de tantas coisas que vêm nos acontecendo, lembrarmos que isso vai nos acontecer, mas que precisamos nos manter fixados ao plano dele e não aos nossos planos, porque muitas vezes somos apenas co-participantes desses planos. A gente vai não apenas ver esses milagres, mas a gente tem que participar deles também. E para poder participar, a gente precisa viver os planos dele e não os nossos, né? Amém? Glória a Deus. E era isso, a mensagem que o Senhor trouxe para a gente. E eu espero que vocês reflitam, né? Eu sei que são dias maus, eu sei que não estamos vivendo dias bons, mas eu creio que isso é para nos fortalecer, eu creio que isso faz parte do plano do Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, isso vai passar, mas a gente precisa manter os olhos fixos nesse plano. Quando Deus tem um plano, sempre há consolo e esperança. Amém? Vamos ficar de pé para orar ao Senhor? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Eu peço que vocês coloquem em oração também todas aquelas famílias que estão agora nessa condição e que a gente possa orar para que a vontade do Senhor seja feita na vida delas, que mesmo quão doloroso seja a perda ou o sofrimento, que Ele de alguma forma possa nos consolar esses corações e fazer eles entender que a vida faz parte do ciclo e do plano e que após ela aqueles que estão nele viverá uma nova vida, mas dessa vez eterna. Amém? Senhor Jesus, colocamos agora a igreja, Pai, na Tua presença, Jesus. Queremos apresentar aqui cada vida, cada família, cada pessoa que está aqui, Pai. Que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, colocar em nosso coração, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Espírito Santo de Deus, que possamos continuar firmes, ó Pai, diante do Teu plano, ó Pai, que possamos olhar fixadamente para o Teu amor e para a Tua graça, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por toda a nação, Pai, por essa pandemia, Jesus, que o Senhor possa vir fazer a Tua vontade, que o Seu plano seja realizado na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que o Teu consolo e a Tua esperança possa entrar em cada casa essa noite, ó Pai, em cada família, Espírito Santo de Deus, que estiver isolada, que o Senhor possa mostrar que o Senhor também compadece da dor delas, Espírito Santo de Deus, mas que tudo isso faz parte do Seu plano, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha nos mostrar isso todos os dias, que todos os momentos em que estivermos, ó Pai, tentando fazer os nossos próprios planos, a gente possa olhar, Jesus, olharmos para o Senhor novamente, olharmos para aquele que tem o poder e o controle de todas as coisas, porque a glória e a honra é somente para o Senhor, ó Pai, que possamos nos lembrar quão miseráveis somos, ó Pai, e como precisamos do Senhor a todo instante. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro, ó Pai, por toda essa liderança, Pai, dessa igreja, Jesus, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue dando direção, Pai, que o Senhor continue guiando, ó Pai, dando discernimento. Que em nome do Senhor Jesus, toda a família, Pai, que estiver aqui passando por alguma situação, que o Senhor possa entrar com providência, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa entrar nessas UTIs, entrar, Pai, em todos esses hospitais, ó Pai, e que seja feita a Tua vontade, Espírito Santo de Deus, trazendo, ó Pai, a Tua vontade, a Tua cura, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida delas, conforme a Tua vontade, ó Pai. Eu clamo e Te agradeço, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade. Clamamos, Espírito Santo de Deus, por todos os nossos irmãos que não puderam vir, ó Pai, e que o Senhor continue, em nome do Senhor Jesus, cuidando e guardando da vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço por mais esse dia e por este momento. Amém.